E bora de reactzinho da Ju Beneduzzi. Eu já reagi a um vídeo dela muito bacana. O roteiro da Beneduzzi é muito bem escrito, muito bem roteirizado. Então, vocês viram aí que o vídeo é de 40 minutos, mas os 40 minutos passam muito rápido e eu quero reagir a esse tema com vocês. Vocês estão percebendo que praticamente todos os filmes que estão em cartaz nesses últimos tempos são remakes ou continuações? Até as novelas Exato. estão assim. Eu nem preciso falar da febre do Labubu. E a alta do conservadorismo também, né? Essa febre do Labubu, eu não consigo entender, tá? É um boneco com uma aparência muito específica. Nossa, você tá falando que é coisa do demônio. Não sei, mas assim, é muito estranho como do nada apareceu esse boneco aí. Bom, não sei se é do nada, né? Porque vai que tá há anos aí no mercado e a galera descobriu agora. Mas assim como a moda do morango do amor, eu nunca vou entender essas coisas muito específicas que do nada todo mundo quer. Como adolescentes tendo valores tradicionais. Aí você deve estar pensando, Júlia, do que você está falando? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo isso que eu falei são consequências de várias questões que estão acontecendo no mundo. Mas tem uma causa que todas essas coisas que eu listei agora têm em comum: a crise econômica. Gente, eu assisti o vídeo de um youtuber chamado Nick Reardon, que eu gosto muito dele. Ele faz vários vídeos também analisando temas e tendências e comportamento e tudo mais. E esse em específico falava sobre a recessão da criatividade, que basicamente nada parece ser original ultimamente. Ele trata sobre vários pontos interessantes nesse vídeo. E o primeiro ponto que ele analisa são os filmes. E eu queria começar com eles também. Show. Vamos ver o top 10 filmes com maior bilheteria em 2024 no Brasil. Vamos dar uma olhada. Divertidamente 2. Deadpool e Wolverine. Meu Malvado Favorito Brabo. 4. Moana 2. É assim Não que vi, acaba. não vi. Planeta dos Não vi, Macacos. não O vi. Reinado. Venom. A Última Rodada. A Forja. O Poder da Transformação. Esse eu vi. Ainda Estou Aqui. Aquaman 2. O Reino Perdido. 7 filmes de 10 são continuações. 7. E o filme Planeta dos Macacos é um reboot, então ele também entra aqui na equação, digamos assim. E um reboot, para quem não sabe, no cinema, ele é basicamente uma nova versão de uma obra que já existe. Mas recentemente os Power Rangers chegaram no Fortnite e você pode jogar eles em todos os modos, seja no Battle Royale ou então no modo Guitar Hero que eles têm. E é muito engraçado que, mesmo que a geração que joga Fortnite talvez não tenha pegado toda a questão do Power Rangers na época que eles estavam em alta, eu tenho meu Power Ranger favorito, que inclusive é o vermelho, e eu no auge dos meus 28 anos acho isso incrível, porque, sei lá, há mais de 20 anos atrás eu tava lá vibrando e morfando na frente da TV, e hoje em dia empresas conseguem trazer isso de volta. E eu nunca fui de jogar Battle Royale, nunca fui um jogador assíduo de Fortnite, eu prefiro mais os outros joguinhos que eles têm lá dentro do hub, mas mesmo assim, se eu tivesse querendo torrar uma grana, com certeza eu compraria todos os Power Rangers de dentro do Fortnite, simplesmente porque, né, são os Power Rangers. Então, realmente, nostalgia é uma parada que pega muito, e as empresas perceberam isso e elas estão usando isso a favor delas e contra a minha carteira. Filme, uma série, que ignora a continuidade da história original e recomeça do zero. Então eles reimaginam personagens, a própria narrativa, enfim, basicamente isso. Agora, voltando para os filmes, existem outros exemplos, tá? Que a gente não viu aqui no top 10, mas eu vou falar aqui para vocês. Kung Fu Panda 4, Sonic 3, Duna Muito bom, Parte hein? 2 e Mufasa são exemplos. O Mufasa Shed Sonic. é uma prequência, né? Que em inglês é prequel. A prequência é quando você volta no tempo para explicar algo do passado, né? Então, no caso do filme Mufasa, eles estão contando a história de como o Rei Leão, né, que foi o primeiro filme lançado, se tornou o Rei Leão. Então, é uma prequência diferente de uma sequência, né? Que palavra interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Legal. E esse fenômeno de remakes e continuações deixa muito evidente como os estúdios usam a nostalgia como isca para atrair os espectadores. Tanto que existe um Totalmente. termo em inglês chamado nostalgia bait, que traduzindo Guilty.
basicamente isca de nostalgia. Isso é uma estratégia de marketing mesmo, tá? Eles usam essas memórias afetivas do passado para vender novos produtos. Mas tá bom, a gente viu o top 10 do ano passado. Vamos ver até agora quais são os top 10 filmes do primeiro semestre de 2025. Lilo e Stitch, remake. Um filme Minecraft. Como Treinar Seu Dragão, remake. Capitão América, Admirável Mundo Novo, reboot. Thunderbolts, Branca de Neve, remake. Jurassic World. E aproveitando que ela comentou, Thunderbolts é um filme muito interessante que a Marvel lançou. É um filme que eu posso dizer com certeza que é totalmente diferente de todos os outros filmes que a Marvel já lançou até hoje, desde a primeira fase, porque é um filme que foi pensado ali para ter uma vibe um pouco mais sombria, que devido à escolha de diretor do filme ali, basicamente é um filme da A24 de herói, assim. É um filme muito bom, eu tô esperando chegar no catálogo da Disney Plus pra eu assistir de novo, tá demorando por algum motivo, mas nossa, quem puder, Thunderbolts é um bom filme. O Recomeço, continuação. Premonição 6, continuação. Missão Impossível 8, continuação. E Superman, reboot. Não preciso falar mais nada, né? O Thunderbolts é um filme novo, mas eu ainda acho que se conecta, sim, com essa questão da nostalgia bait, porque na divulgação do filme, eles anunciaram que os Thunderbolts eram os novos Vingadores. Sim. E querendo ou não, os Vingadores têm um público muito grande, e é óbvio que as pessoas sentem saudade, né, dos Vingadores. Então, de certa forma, é uma isca de nostalgia, na minha visão. E assim, gente, não acaba por aí, tá? A gente tem Quarteto Fantástico, que é um remake também, Preciso Toy ver. Story 5, Shrek 5, O Diabo Veste Prada 2, O Maluco no Golfe 2, também que lançou no Netflix recentemente. E sei lá mais qual, sinceramente. Com certeza tem mais, mas deu pra entender, né? Eu vi um vídeo que chamava Por que todo um filme novo é um remake? Do canal Brad's Thoughts, e ele trouxe falas muito interessantes que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Esforço virou algo opcional. Quando se pode garantir uma audiência apenas por ter os personagens certos, a criatividade vira um luxo com o qual ninguém mais se dá o trabalho de se preocupar. A pergunta não é se esse sistema vai entrar em colapso, mas quanto dano ele causará à narrativa como forma de arte quando isso acontecer. Outro movimento muito grande que está rolando nos filmes é a adaptação de livros. E eu também acho que tem esse apelo pela nostalgia e você inevitavelmente tem vontade de reviver esse sentimento, né? Reviver o que você sentiu enquanto lia o livro. Mas agora vai ser através de imagens ao invés de palavras. Então, por isso que eu acho que também é um outro exemplo de isca de nostalgia. É assim que acaba A Hipótese do Amor, Verity, A Empregada. Todos são adaptações de livros. Assim que acaba já foi lançado, tanto que estava lá no top 10 que eu li, né, do ano passado, mas esses outros 3 ainda estão para lançar. E eu acredito que esses lançamentos de filmes baseados em livros, principalmente de drama, de romance, com certeza serve como um tipo de alavanca para poder relançar esses livros e aí eles já aproveitam e colocam a capa do filme no livro ali para poder ficar bem escancarado mesmo, que assim, olha, se você gostou do filme, você tem o mínimo de interesse por leitura, compre o livro também por apenas R$ 59,90. Tudo acaba sendo marketing mesmo para poder farmar o máximo de grana possível do público. E eu não vejo isso como algo exatamente negativo, mas é bem interessante como essas estratégias elas se formulam e acabam chegando no mesmo lugar. Então, tá uma máquina de adaptação de livro, né? E é claro que existem filmes originais muito bons. Um exemplo que eu mais vi, assim, enquanto eu estava pesquisando, é o filme Pecadores, que eu não assisti, mas eu quero muito assistir um dia. Mas, pelo que eu vi da crítica e do que as pessoas estavam falando online, é um filme muito bom e muitas pessoas gostaram. Tipo, a grande maioria achou muito interessante, uma narrativa muito original e deu super certo. Então, é bom saber que ainda existe uma luz no fim do túnel, sabe? E aproveitando que ela tá falando de filme, eu vou deixar esse filme aqui, ó, Questão de Tempo. Eu não sei se ele foi adaptado de um livro, na verdade, mas esse filme em si, ele é incrivelmente bom, tanto que eu tenho uma cópia física dele, porque aborda a questão do relacionamento ali dos personagens principais de um jeito muito criativo e essa palavra tempo, ela é crucial dentro do filme, eu não vou falar o porquê, mas assim, tudo que eles colocaram nessa história realmente tem muita vontade, tem muita criatividade e não é só mais um filme de comédia romântica, de drama, nada do tipo. Realmente é um filme que vale a pena assistir para quem gosta, principalmente, e para quem flerta ali com uns filmes mais de drama assim.
questão de tempo, filmão. Que sim, gente, é possível fazer filmes originais sem ser baseado num livro, ou num remake, ou numa continuação. Obrigada, pecadores. Então, só para amarrar tudo isso da nostalgia, por que os estúdios se utilizam tanto dessa estratégia de marketing? Porque é seguro, simplesmente por isso. É uma fórmula perfeita. E nós, seres humanos, somos seres emocionais e movidos a sentimentos. E nostalgia é um sentimento muito forte mesmo. Principalmente quando a gente está falando do cenário social, político e econômico que a gente está vivendo hoje, né? A gente se volta muito à nostalgia como um certo abraço quentinho, um acalento no coração, sabe? Então é óbvio que os estúdios vão se aproveitar disso, né? Segundo uma pesquisa da Film Grail sobre análise de audiência, os estúdios agora usam análises preditivas para decidir quais filmes fazer, com base em pontos de dados. Esses pontos de dados são coisas como gênero, diretor, elenco, data de lançamento, críticas e repercussão nas redes sociais. Você percebe o que está faltando nessa lista? A história em si. Em nenhum momento eles consideram simplesmente contar uma boa história. E aparentemente os dados mostram que as pessoas têm mais probabilidade de se envolver com conteúdo pré-vendido, ou seja, coisas que elas já reconhecem. Então, como o público aparece para assistir a propriedades intelectuais familiares, os estúdios podem se dar ao luxo de serem cada vez mais preguiçosos em suas escolhas narrativas. Quando a Disney faz mais um remake em live action, eles não estão se perguntando que nova perspectiva podemos trazer para essa história. Eles estão calculando quanto dinheiro essa nostalgia vai gerar. E os resultados são previsíveis. Recebemos filmes que parecem feitos por um algoritmo e não por artistas. Eu achei essa última frase, infelizmente, certeira. Os filmes, eles são capazes de evocar muitos sentimentos na gente, sejam eles bons ou ruins. Mas tem um sentimento em específico que a maioria dos filmes de heróis evoca na gente. Esperança. Eu assisti recentemente o filme do Superman e mesmo eu não sendo fã de filmes de super-herói e de ação, enfim, tanto que eu não entendo nada do universo da Marvel, nem da DC, nem nada. Mas, como as pessoas estavam falando que o filme estava muito legal, eu queria ver. Porque a mensagem do filme, ela se resume à bondade, à esperança. Então você sai do filme com aquele sentimento de... Nossa, existem pessoas boas no mundo. Eu consegui assistir esse filme no cinema e eu posso falar pra vocês que, assim, pra quem esperava uma coisa mais Snyder da vida, se decepcionou bastante, porque é totalmente colorido, é totalmente pra frentex, assim, o Superman é um Superman que vai conversar com praticamente todo tipo de público, porque tem muitas piadas, tem muitos gracejos no filme que podem agradar alguns e desagradar outros tantos mais. E o que mais pega nesse filme é que o James Gunn não teve medo de fazer um filme totalmente caricato. É como se você estivesse abrindo um quadrinho do Superman totalmente altruísta e eu preciso fazer o certo, não importa o que aconteça. Tem umas partes que acabam forçando a barra um pouco na minha visão, mas não é nada que atrapalhe a experiência do filme de uma forma geral. Mas para quem foi esperando que teria pelo menos 1% de resquício do Superman do Snyder, farmador de aura e tudo mais, não tem muita coisa a ver não. Mas é uma experiência totalmente safe, dá pra ver com toda a família, dos 8 a 80, pode pôr que diversão garantida. O mundo pode se unir, a gente é capaz de superar desafios e a esperança é a última que morre. É basicamente isso que eu absorvi do filme. Depois que eu assisti o filme, o meu TikTok basicamente era só TikToks falando do filme. E eu vi vários vídeos e fotos, de pais indo assistir o filme com os filhos e tirando foto, e as pessoas comentando, você é o cara mais rico do mundo, aproveite seus filhos, eles são muito sortudos de te ter, você é o super-homem deles. Então, tava uma energia tão boa ali, sabe, das pessoas. E essa questão da esperança também. Eu vi vários vídeos de pessoas saindo do cinema e falando, nossa, eu tô me sentindo muito esperançoso para um mundo melhor, como as coisas podem ser boas e melhorar e não sei o quê. E pra mim, isso tudo foi meio que um estalo de tipo, a coisa tá feia, estamos a caminho de uma recessão. Porque a gente precisa sentir essa esperança, essa felicidade em tempos tão difíceis como o que a gente tá vivendo hoje, globalmente falando. Ter esperança que as coisas vão melhorar. Eu não quero ficar interrompendo muito o vídeo dela, porque realmente o roteiro dela é bom você pegar numa tacada só e ir embora. Mas particularmente eu acho interessante e curioso essa questão dela associar a economia com esse sentimento de esperança, porque
Eu sou economista de formação e realmente se você olha para o cenário de forma mais globalizada, nem precisa tanto, o próprio Brasil mesmo, você vê que realmente assim as coisas estão caminhando para uma situação muito estranha, muito esquisita e que talvez a gente acabe caindo em mais uma crise de final de década ou de começo de década, como você queira chamar. Tanto que olhando para os anos anteriores, eu não lembro uma situação onde o cristianismo e religiões, né, de matriz cristã estejam tão em alta assim, porque realmente a galera quer se agarrar em algum pingo de esperança ali que dê uma luz no fim do túnel, porque realmente as coisas elas estão numa corda bamba que a qualquer momento a gente não sabe o que pode acontecer, mas é, tá complicado. E tentar ser feliz enquanto esse caos todo tá acontecendo. E é isso que o filme do Superman faz. Faz sentido? A volta das comédias românticas também é um grande indício de recessão econômica. Essa semana eu vi o trailer de um filme chamado Eternidade e eu fiquei muito, muito animada para assistir, porque é uma comédia romântica, mas com uma narrativa original. Finalmente. Aliás, quando eu Amém. tava assistindo o trailer, eu fui ler os comentários e um dos primeiros falava assim: comédias românticas estão de volta. Nós estamos mesmo em uma recessão. Materialistas também, que é um filme que eu também ainda não assisti, mas que foi divulgado como uma comédia romântica, mesmo não sendo uma, tá? Todo mundo que assistiu fala, não é comédia romântica, é um drama que tem um pouco de romance. Mas, querendo ou não, eles estão fazendo marketing no filme como uma comédia romântica. Então, eu também acho que diz bastante sobre o que a gente tá falando aqui, né? Outro ponto que o Brett traz é o seguinte: Hollywood não ficou, de repente, sem criatividade. Os remakes não estão destruindo o cinema. O que está destruindo o cinema é que transformamos a narrativa em planilhas. E isso é um problema muito maior do que apenas reclamar de reboots. E de fato, Hollywood não ficou de repente sem criatividade, porque, usando um exemplo aqui bem específico, o Top Gun Maverick foi um filme que explodiu, bateu um bi de bilheteria, o sonho de todos os estúdios atualmente, com direito até do Steven Spielberg falando que o Top Gun Maverick salvou o cinema, porque a galera só queria ver filme de super-herói, entre aspas. Na verdade, a gente não queria só ver filme de super-herói, mas era o que tava tendo e era o que tava dando retorno em partes, né? Nos últimos anos, nem tanto pra indústria. Só que pra mim, Top Gun Maverick é um caso muito específico porque é uma história muito crua, é uma história muito simples. Basicamente remete à Guerra Fria ali de novo, do comunismo e os aliados, esse lado, aquele lado. Só que no Top Gun Maverick, esse básico, esse arroz com feijão, é muito bem feito. Tanto que assim, eu fiquei tão animado com Top Gun Maverick que eu vi 3 vezes no cinema. Tá, vou assumir aqui. E eu falei, não, pô, se o segundo é bom, o primeiro, meu amigo, é a masterpiece que tá perdida aí no universo de filmes que eu preciso ver. E não contente com isso, eu comprei o Blu-ray do primeiro filme, né? É uma edição até especial, que tem 3D e tal. E eu assisti e foi decepcionante. Porque o primeiro filme é aquela coisa dos anos 80, né? E a galera sempre lembra que Top Gun foi um filme que serviu para poder aumentar o alistamento de pessoas pro exército, né? Principalmente pra aeronáutica e tal, porque a moral do serviço militar americano estava muito baixa. E realmente, assim, fez sucesso, porque depois desse filme tem registros de uma alta considerável no alistamento de pessoas pro serviço militar americano e funcionou nesse sentido, mas eu vou confessar para vocês que basicamente o Top Gun Maverick é o filme do Top Gun com a mesma estrutura, basicamente assim, só que melhor, muito melhor, com um roteiro muito mais estimulante, com relações que convencem mesmo para quem tá assistindo, só que ao mesmo tempo que é tecnicamente um remake, é uma continuação do primeiro. E quem iria imaginar que 30 anos depois do primeiro filme, o segundo filme faria tanto sucesso como fez, e que prova que realmente o mercado, ele é as pessoas, né, que fazem o mercado existir, está aberta a esse tipo de conteúdo, que muitas vezes não quer saber de questões políticas, identitárias, só quer ali ter uma boa história que convença e que tenha começo, meio e fim. A palavra planilha apareceu em outro artigo que eu li sobre um outro fenômeno que está dominando a internet, o Labubu. Mas antes, dá um like no vídeo, se inscreve aí. Porque, Opa, galera, eu não sei agora. porquê, mas os vídeos não estão entregando muito bem ultimamente e eu estou um pouco chateada. Então, se vocês puderem dar uma força... YouTube, né, Beneduzzi? YouTube.
Difícil a vida, porque o algoritmo parece que ele ora te ama, ora te detesta. É duro, mas eu espero que você consiga persistir a isso, porque os conteúdos são realmente muito bons. Agradecer muito. Antes da gente falar sobre essa questão da planilização das narrativas e, consequentemente, do comportamento também, vamos dar uma breve contextualizada sobre o que é o Labubu. O Labubu é um personagem criado pelo Cassim Lung e ele é inspirado em contos de fadas nórdicos. Ele faz parte da linha The Monsters, que foi lançada pela Pop Mart. A Pop Mart é uma marca chinesa de brinquedos colecionáveis e eles são super famosos pelas suas caixas surpresas, tá? O Labubu foi lançado em 2019 e ele se tornou um fenômeno global por conta da sua popularidade nas redes sociais. E quando a Lisa do Blackpink apareceu usando ele como chaveiro na sua bolsa, foi aí que a coisa explodiu. O Labubu é um exemplo perfeito de indicadores de recessão, assim como as comédias românticas e o filme do Superman também, vou colocar ele aí no meio. Mas como o Labubu é um item material, vale a pena a gente destrinchar um pouco do porquê do sucesso dele. O Nick Reardon, ele também fez um vídeo falando justamente dos Labubus, e ele trouxe vários pontos interessantes. O Labubu, ele é facilmente colocado em display, porque como ele é um chaveiro, você coloca na bolsa, sai andando pela rua e todo mundo vê aquele chaveiro. Um outro exemplo muito famoso é a capinha da Rode, né, que é a marca da Hailey Bieber. Quando ela postou a foto no espelho usando a capinha, todo mundo queria uma. E aí, as celebridades, as famosas, começaram a tirar foto no espelho com a capinha e aquilo foi criando um desejo ainda maior, né? Então além da gente querer o produto porque, beleza, é um produto legal, a gente estava vendo a todo momento as pessoas usando. Então, querendo ou não, aquilo gera um desejo. E mesmo que a pessoa nem estivesse fazendo aquilo, né, tirando a foto no espelho, com a intenção de divulgar a capinha, ela estava fazendo aquilo naturalmente, sem nem ter intenção, porque você tira a foto no espelho é a coisa mais normal do mundo, todo mundo faz. Então, é um produto perfeito para ser colocado em display naturalmente. Eu me lembrei muito daquele chaveirinho que a Vivo dava para você colocar no celular. É isso, querendo ou não, você estava colocando o logo da Vivo em display naturalmente. Eu também me lembro Justo. muito dos chaveiros da Kipling, né? Os macaquinhos, que tinham os pequenininhos, tinham os normais, os grandes, e era o máximo, assim. As pessoas adoravam usar aquele chaveiro, e quanto mais, digamos, raro fosse o macaquinho, melhor. Igual com o Labubu. As caixas surpresas também são um ponto muito importante no sucesso do Labubu. Opa, Você tem aquela sensação de mistério, de risco e recompensa. É o mesmo sentimento que você sente quando você está apostando. exatamente. É uma aposta. Tanto que esse negócio de caixa surpresa e tudo mais, basicamente na Ásia é chamado de gacha, né? É muito comum em jogos eletrônicos asiáticos ter o gacha, que é você vai gastar recursos reais dentro de jogos digitais e você não sabe o que vai vir daquilo. Você comprou ali os créditos e tal, e o que vier é lucro, pode vir uma coisa muito boa e pode vir a pior coisa que o jogo poderia te entregar. E é nessa que eles vão farmando grana e tudo mais. Enfim, o Labubu segue essa tendência. Você tem aquele pico de dopamina quando você abre e vê qual Labubu você ganhou. E, querendo ou não, isso é viciante. Esse sentimento vicia. Então, o fato do Labubu ser um item colecionável multiplica esse vício e essa vontade de comprar mais até ter a coleção inteira Exactly. por 1000. Postar um vídeo seu abrindo a caixa, toda aquela expectativa, aquela felicidade, aquele momento de quando você abre o olho e vê que é o Labubu que você queria, por exemplo. As pessoas que estão assistindo, além de elas estarem ali na torcida com você e curiosas com você, elas também sentem essa vontade de sentir o que você está sentindo. E isso gera desejo também. A gente também está vivendo uma crise da solidão. Então a gente está socializando bem menos do que antigamente. A gente não tem muitos terceiros lugares, que eu falei no meu primeiro vídeo aqui no canal, que são basicamente lugares que a gente vai para estar em sociedade. Você não precisa estar socializando com ninguém, mas só de você estar em um lugar com outras pessoas que você não conhece, você, querendo ou não, sem nem perceber, você está cultivando esse senso de comunidade. E isso é muito importante pra gente. Mas infelizmente a gente não tem acesso a esses lugares o quanto a gente deveria ter. Então essa crise da solidão faz com que a gente tente buscar esse sentimento de pertencimento, de comunidade, em outros lugares.
como, por exemplo, o grupo de pessoas que tem Labubu. Eu sei que parece absurdo ou bobo o que eu tô falando, mas é a realidade. E isso vai se repetir sempre. O Labubu é um exemplo atual e maravilhoso para ilustrar tudo que eu tô falando. Mas existem milhares de outros exemplos. E como eu falei não sei se foi no último ou no penúltimo vídeo, os seres humanos amam sentir pertencentes a algum grupo. E essa questão da gente querer estar inserido em algum contexto, né, de grupo, quase como um instinto tribal, é o que faz com que a gente se associe muito rapidamente com bolhas de internet ou até mesmo da vida real que compartilham da mesma religião ou do mesmo lado político ou até mesmo da cultura pop, obviamente. Então, é o cenário perfeito. O FOMO marketing também entra muito nessa questão do Labubu. Sim. FOMO, para quem não sabe, significa Fear of Missing Out, que traduzindo Exato. é medo de ficar de fora. Quando você vê vídeo das pessoas abrindo as caixas, ficando super felizes com os Labubus, ou quando você vê as pessoas comendo morango do amor e falando que é muito bom, ou pintando Bob Goods e não sei o que, você tem vontade de participar daquele movimento e saber como é, sentir o que elas estão sentindo. Então, esse marketing, principalmente nessa configuração social que a gente tem hoje, né, das pessoas sentirem muito FOMO, é perfeito. E a tendência de chaveiros em bolsas que começou a bombar ano passado foi o cenário perfeito para o Labubu também estourar. E qual foi a cereja do bolo que fez o Labubu ser o fenômeno que ele é hoje? A crise econômica. E o efeito batom explica o porquê disso. O efeito batom foi cunhado em 1998 pela economista Juliet Schor. Essa teoria descreve como, em tempos de recessão, os consumidores tendem a investir em pequenos luxos, como batons, ao invés de gastos maiores. E o Labubu ele se encaixa perfeitamente nesse pequeno luxo, né, esse luxo acessível. E querendo ou não, um pequeno mimo é capaz de alegrar o nosso dia. E se ele ainda vier numa caixinha surpresa, for colecionável e de quebra serve como chaveiro, é o combo perfeito. O que torna o efeito do batom tão atraente é que ele corta o mito do consumidor racional. Os modelos econômicos tradicionais geralmente assumem que os indivíduos, quando confrontados com o estresse financeiro, simplesmente apertam os cintos e reduzem os gastos discricionários de maneira uniforme e previsível. Não no mundo que existe cartão de crédito. Mas, na realidade, os humanos não são planilhas. Somos emocionais, aspiracionais e conscientes do status. Em um mundo onde os salários estagnam, os aluguéis sobem e a aposentadoria parece uma fantasia, comprar um batom de luxo ou um Labubu se torna uma forma de afirmar alguma autonomia. É um pequeno ato de controle e prazer em um clima que oferece muito pouco de ambos. Vocês viram a palavra planilha de novo, né? Era nessa citação que eu queria chegar. É claro que aquela frase que a gente viu lá no começo falava sobre como as narrativas dos filmes eram criadas através de planilhas. E aqui a gente está falando sobre como nós, seres humanos, não somos planilhas em relação ao nosso comportamento, né? Mas é interessante ver essa repetição da palavra. Gente, eu vou ler uma frase que eu escrevi, que eu fiz uma relação entre essas duas coisas, mas é que é tão difícil de falar que eu vou ter que ler. Pensando aqui, o fato das narrativas dos filmes serem construídas através de planilhas, basicamente diz muito sobre como os modelos econômicos tradicionais, que os estúdios usam como base para criar os filmes, assumem que nós, por sermos vistos como planilhas, vamos gostar de filmes que são construídos através de uma. Fez sentido? Olha, o conceito eu peguei, eu acho. Mas as suas especificidades, né? Não sei se eu peguei, não vou mentir. Tô tentando pegar o ritmo aqui. Ou eu viajei total? Eu não sei. Eu acho que fez. Eu acho que foi no último vídeo que eu falei que a gente consegue prever tendências, né? Esse estudo, né, de futuras tendências é baseado justamente em comportamentos, né? Histórico de comportamentos, entre outras coisas, tá? Não só isso. Então eu acho que até certo ponto o comportamento humano é sim bem previsível. Mas isso não quer dizer que ele seja 100% previsível. Porque, querendo ou não, a gente é movido a emoções. E as emoções, muitas vezes, são imprevisíveis.
Como Dan Opa. Ariely escreve em Previsivelmente Irracional, os consumidores sob pressão financeira não param de fazer compras. Eles fazem compras mais motivadas emocionalmente. Eles buscam conforto, rotina, surpresa. A caixa surpresa coça todas essas coceiras. Ela oferece uma dose de dopamina, uma sensação de Uhum. recompensa pessoal e uma sensação fugaz de controle. E o fato de você não saber qual Labubu você vai conseguir, esse é o ponto principal. Ele simula a autonomia em um mundo que oferece cada vez menos. Este é o gênio mais sombrio do modelo de negócios da Pop Mart. Ela não vende apenas brinquedos, ela vende escapismo econômico em escala. Claro, nada disso é sem precedentes. O comportamento econômico que estamos testemunhando com o Labubu, demanda irracional por bens aparentemente triviais, impulsionada pela escassez percebida e urgência emocional, faz parte de uma longa linhagem de bolhas especulativas. Quando o preço de algo sobe muito além de seu valor real e prático, porque as pessoas esperam que continue subindo. Esses conceitos econômicos, eles são extremamente interessantes e eu sou um pouco suspeito para falar, mas realmente são, porque quando a gente entende essa questão da elasticidade, do valor das coisas e a diferença de preço e valor, dá para começar a pegar algumas tendências dentro do cenário econômico, seja pontual ou geral. E isso realmente é relevante porque independente da ideologia que você tiver, o mundo ele funciona basicamente à base de dinheiro, né? E é importante a gente tentar entender muitas vezes porque o mundo ele funciona basicamente à base de dinheiro. É claro que eu estou fazendo uma análise totalmente pragmática, mas dentro da economia existe a expressão follow the money, né? Que é você seguir o dinheiro. E o que essas empresas fazem quando elas dão essa descarga de nostalgia que gera dopamina e faz com que a gente consuma essas coisas quase que de forma irracional, é totalmente pensado, como a Ju tá falando ao longo do vídeo, nessa questão de realmente ver aonde que tá o dinheiro e tentar extrair o máximo possível daquela situação, daquele contexto. Eu confesso que é a primeira vez que eu tô sendo exposto a esse conceito de certas tendências serem indicadores de crises econômicas. É claro que existem formas de saber se a economia está estagnada ou se ela está em recesso ou em progresso, mas essa forma de analisar por tendências sociais, né, tanto que faz sentido porque a economia ela é uma ciência humana. Muita gente não sabe disso, mas eu sempre brinco que eu sou formado em economia, mas não necessariamente eu sou bom com números, porque economia é uma ciência humana. A gente estuda mais essas interações sociais do que planilhas com contas, enfim. Então essa questão que a Ju Beneduz está trazendo é muito interessante. Eu espero que você consiga pegar e eu espero não estar atrapalhando a linha de raciocínio. O autor ele dá o exemplo mais famoso e acho que mais antigo desse fenômeno, que foi lá na República Holandesa em 1630, durante um episódio que ficou conhecido como Mania das Tulipas. Basicamente, no auge dessa mania, alguns bulbos de tulipas raros estavam sendo vendidos por mais do que o custo de uma casa moderna, apenas. E essas tulipas, Sim. elas não eram cobiçadas porque elas eram úteis. Elas eram valiosas porque elas eram estranhas mutações virais que, quando elas floresciam, vinha com um mosaico nas pétalas, que era imprevisível e também muito impressionante. E existem outros exemplos mais atuais, como por exemplo as NFTs, que Sim. hoje em dia ninguém mais fala sobre. Mas existem exemplos mais atuais ainda, que ilustram perfeitamente esse desejo irracional impulsionado pela urgência emocional. O Bobbie Goods e o Morango do Amor. Eu acredito que Nossa. esses dois ainda se encaixam nesse efeito do batom, né? Que são pequenos luxos. E é claro, o efeito do batom mostra como naquela época, né, em 98, os cosméticos pequenos e mais baratos, digamos assim, eram mais vendidos. Só que hoje a gama de opções de pequenos luxos não tá só na maquiagem, tá em tudo que você imaginar. Por exemplo, livros de Total. colorir e um doce que viralizou da noite pro dia e todo mundo posta sobre, faz, come, vende, compra, tipo, é uma loucura. Essa questão do morango do amor me pegou muito de surpresa, porque eu não imaginei a proporção que isso tomaria. Eu achei que ia ser uma trend que ia subir, ia passar, mas assim, os dias estão passando, as semanas estão correndo e pessoas estão comprando e talvez o morango do amor vire um doce, vire uma guloseima, tal qual um pão de mel é pra gente hoje. E isso é muito bizarro porque começou de uma trend de internet e
enfim, agora o morango que tem uma cobertura ali, basicamente como a maçã do amor recheada ali, né? E dentro tem o principal, que é o morango, fez com que da noite pro dia todas as docerias conceituadas ou não estivessem vendendo essa iguaria, né, por preços muito específicos. Saiu até uma notícia de uma doceria mais gourmet que tava vendendo esse morango do amor de um jeito mais parrudinho, né, por 1.800, R$ 2.000 e esgotou. Então, assim, doideira. E você consegue achar morangos do amor caríssimos. Tipo, 50 Sim, reais por um morango. O que é isso? É olha aí. justamente o que ele fala. Ela acabou de mostrar, eu juro pra vocês que eu não assisti o vídeo, mas assim, é uma informação que eu tinha e ela acabou de demonstrar com esse vídeo do Rangel aí abrindo essa caixa que no vídeo ele falou que custou R$ 2.100. Então, pra vocês verem que aqui é só verdades. Citação que eu li. Quando o preço de algo sobe muito além do seu valor real e prático, porque as pessoas esperam que continue subindo. É exatamente isso que aconteceu com o morango do amor. Você cobrar 50, sei lá, 25, 40, não importa. Num Dois morango mil com brigadeiro reais. e uma casquinha de açúcar, gente, é um absurdo isso. Não tem explicação racional para isso. Mas é literalmente o que a gente acabou de ler. É essa urgência emocional, essa É o febre que nasce Jomo. da noite pro dia. É capaz Mentira, é o que no Fomo. dia que eu postar o vídeo, ninguém mais esteja falando sobre o morango do amor. Porque Está. saturou, ninguém aguenta mais. Eu ainda não comi, eu quero muito comer, tá? E é isso, as pessoas não estão imunes, né? Não existem pessoas imunes a uma tendência. É claro, para quem não tem rede social, o morango do amor não existe, simplesmente, né? Claro, se Total. você convive com pessoas que estão falando sobre, você vai ouvir falar. Mas é muito diferente você ouvir alguém falar, nossa, comi morango do amor, ai, não sei o que, é muito bom. E você abrir o Instagram, TikTok, que seja, qualquer rede social, e só ver vídeo sobre isso. Tem um vídeo de um canal chamado Jogatina Maneira que ele explicou esse conceito de FOMO e JOMO, né? Eu falei JOMO porque eu tô com isso na cabeça, que o FOMO, ela falou, né, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, só que tem a contrapartida disso, que é o JOMO, né, que é o Joy of Missing Out, que é caso você não se preocupe tanto em querer participar da tendência no momento que tá rolando, que tá mais em alta, e você não se preocupa de ver o Superman quando ele for pro streaming, jogar um jogo um ano depois que ele foi lançado e essas coisas assim. Então, é um conceito bem específico, bem interessante, que eu vou deixar o link em algum lugar do vídeo aqui, na descrição talvez. É bem interessante. TikTok, que seja, qualquer rede social, e só ver vídeo sobre isso. Então isso gera muito desejo, é justamente esse FOMO marketing. Eu tô sentindo que eu tô por fora, porque eu ainda não comi o morango do amor. Então é muito legal ver que Muito tudo isso bom. que a gente falou aqui agora sobre o porquê de algo virar um sucesso da noite pro dia se aplica não só para um chaveiro, que é um bem material, mas também para flores e um doce. Loucura, né? E quando algo começa a ser falsificado, é uma grande evidência de que está fazendo sucesso. Igual, o Total. Bobbie Goods é falsificado a rodo, assim como o Labubu, que os falsos são chamados de Lafufu. E se você acha que esse Lafufu é muito mais barato do que um Labubu, está enganada, tá? Um Labubu original custa entre 150 e R$ 200. Sim, caro. Caro. Eu já vi Lafufu sendo vendido por R$ 300. Não tô zoando. Eu vi pessoalmente, R$ 300. E era Lafufu. Então o Labubu, ele é a materialização do comportamento que a gente adquire durante crises econômicas. É o famoso retail therapy, que é basicamente você comprar algo material, um pequeno mimo, uma roupa, qualquer coisa, pra melhorar o seu humor, melhorar seu dia. Usar, literalmente, o consumo como terapia. O Labubu é basicamente isso, só que multiplicado por 1000. Porque tem a questão do pico de dopamina, do vício, dessa sensação. É complicado. Existem vários exemplos, tá? A própria Pop Mart vende muitas coleções de brinquedinhos que vêm em caixas surpresas e que são colecionáveis, tá? Agora a gente vai sair do mundo dos Labubus, dos Bobbie Goods, do Morango do Amor e a gente vai para um mundo bem mais complicado e bem menos colorido. O conservadorismo. Porque ele também é um indicador de recessões econômicas. Gente, uma amiga da minha mãe foi pro Japão e ela trouxe essa bolachinha de lá. Olha que coisa fofa, dá pra ver? Dá pra Me senti ver. uma influencer.
Dá pra ver que é um gatinho de costas. Japão, né? Sério, que Japão e coisa suas fofa. manias. Eu assisti um vídeo da youtuber Katie Robinson chamado Tudo na Moda Agora é um indicador de recessão, conservadorismo, e eu queria assistir com vocês uma parte do vídeo dela muito interessante. Skinny bodies and silhouettes and fur and longer hemlines being trends on the runway. Every brand rushing to sell quiet luxury and very boring beige color palettes. The recent Vogue hairspray redo that was incredibly thin, and I guess linked to that, the rise of Ozempic. The fashion industry investing in traditional indicators of wealth like skiing and other sports. This one hurts, but the rise of natural materials. Bella Hadid and Beyonce Western fashion trends. Polka dots. The recent obsession with food marketing as an indicator of luxury. I'm just a girl or girl math shopping. The Charlotte York obsession. And natural beauty trends, which encompass a whole range of things like hair colours, natural long healthy nails, no mascara look, people removing their lip fillers and instead opting for naturally enhancing surgeries instead, etc, etc, etc. Whether or not they're accurate recession indicators, all of them are indicators of a hyper-feminine, very conservative aesthetic being back in a big way. Gente, literalmente todos os assuntos de todos os vídeos que eu já postei até hoje. Tudo se conectou neste momento. E tudo se resume à crise econômica. Maravilha. A marca de roupa Pretty Little Thing, ela teve um rebranding bizarro, tá? Bizarro. Pra quem não conhece essa marca, ela é uma marca bem famosa lá na gringa, que vendia roupas de festa, enfim, roupas bem sensuais. E hoje em dia, eles estão assim, com roupas bem neutras, modelos conservadores, uma coisa bem quiet luxury, né, que a gente já falou sobre aqui também. Uma vibe literalmente oposta. As Tradwives também são um outro ótimo exemplo. E o que é uma Tradwife? Uma Tradwife é uma mulher que acredita e pratica os papéis de gêneros tradicionais dentro de um casamento. A Nara Smith é uma delas, que eu até já falei sobre ela aqui no canal, eu acho, que ela é mãe, ela ainda é super jovem, mas ela posta vídeos fazendo comida do zero, assim, ela faz chiclete do zero, faz tudo que se imaginar do zero. Mas eu diria que o melhor exemplo para esse fenômeno de Tradwives é a Hannah Newman, que ela é mais conhecida pelo canal dela no TikTok chamado Ballerina Farm, que é a Fazenda da Bailarina. E, gente, a história dessa mulher, as polêmicas dentro dessa família é uma coisa triste, assim, tipo, de verdade. Só pra vocês terem uma ideia, a Hannah era uma bailarina, mas basicamente ela abdicou dessa vida pra ser mãe e morar numa fazenda no meio do nada, em Utah, que é o estado super tradicional dos Estados Unidos. E... Galera, tem um vídeo aqui no meu canal que fala basicamente sobre a doutrina Mormon, que eles acreditam e tal. E faz muito sentido eles morarem no estado de Utah. Eu espero que você tenha interesse em ver esse vídeo, porque você vai entender uma boa parte do contexto dessa moça que a Ju Beneduz está falando. E assim, de novo, eu sempre vou repetir aqui, eu não tô aqui para julgar pessoas, tá? Eu estou aqui para julgar ações, principalmente institucionais, né? Então, assim, eu não vejo problema da pessoa querer ter um estilo de vida um pouco mais low profile, se é que eu posso chamar de low profile, e querer ter muitos cílios e ter uma vida mais de campo, beleza. Só que agora com essa informação que eu não sabia, eu já conhecia por cima ali essa moça que ela viralizou, mas agora tudo se encaixa pelo fato deles serem mormons e isso não me deixa com nenhuma sensação além de tristeza mesmo, porque é uma situação que não precisava ser assim. Tudo bem eles quererem ser mais, entre aspas, conservadores, mas, bom, dá pra ser tradicional e ainda ir no show do Bruno Mars, tá? Tá tudo certo. Então, vamos deixar a Ju falar, né? Ela trabalha que nem uma condenada. Ela faz tudo da maneira mais raiz possível, tá? E, se não bastasse isso, ela ainda tem que cuidar de 8 filhos. 8 filhos. O marido dela, o Daniel Newman, ele é herdeiro das companhias aéreas Azul e JetBlue. Rico, tá? Muito rico. E olha só que conveniente, o sonho da Hannah é ir pra Grécia. E aí chegou o aniversário dela e o Daniel fez um vídeo mostrando o que ele tinha dado pra ela de aniversário. Okay, that's my birthday present from Daniel. Hoping their tickets to Greece. Where's it from?
from Ukraine. So, plane tickets? Ooh, a hat I can wear in Greece. That's not a hat. Cara. Meu Deus, cara. Tá vendo, gente? Quando as coisas são corrompidas, né? O intuito primeiro das coisas é corrompido, esse é o resultado, né? É muito triste, assim. Eu não lembrava desse vídeo, tanto que, assim, eu sabia que tinha rolado uma polêmica que ela tinha recebido um avental de presente, mas eu não sabia que era nesse vídeo, nesse contexto, que claramente ela queria muito só poder fazer uma viagem pra Grécia, que não seria nada demais, depois ela poderia voltar pra vida normal, entre aspas, dela. Cara, que loucura. Que loucura. My A-game friend! Great, they didn't gather eggs. So cute. It's really cute. It's a cute one. That's the best. Eu queria muito não associar, agora que eu sei da informação, essa dinâmica bizonha aos Mormons, mas não tem como, gente. E eu não vou falar muito sobre isso, porque eu reagi a um vídeo que é um documentário, assim, ultimato, pra quem quer entender o porquê que ela tem essa dinâmica, essa moça. E tá aqui no canal, eu vou tentar facilitar aqui nesse vídeo, e é isso. Vamos seguir com o vídeo. You're welcome. Thanks, honey. E, gente, isso é só a ponta do iceberg, tá? É bem grave. E eu penso nas crianças. Como que elas estão absorvendo tudo isso que está sendo compartilhado na internet? Eu não convivo com criança e nem adolescente, graças ao bom Deus. Mas eu vi um TikTok da Duda Araújo, se eu não me engano, que mostra como esses valores, esses ideais tradicionais, conservadores, já chegou na juventude. E eu achei assustador. Tenho uma irmã mais nova e tenho primas mais novas, e o que eu ouço das conversas delas tá muito distante daquilo que a gente ouviu quando nós estávamos no auge da nossa adolescência, aprendendo que a mulher deveria sim ter liberdade sexual, que ela podia fazer o que ela quisesse, mas o que eu ouço hoje é muito contrário disso. Parece que a gente tá, sei lá, em 1980. Ouço da minha irmã e das minhas primas falando que uma menina é piranha porque ela ficou com X meninos em 2 meses. Mas assim, é que eu não quero dividir números, mas é um número. Uma menina na minha época de ter ficado com tantos, ela nem chamaria atenção. Ela teria que fazer bem mais pra poder ser chamada de vagabunda, piranha, como é colocado hoje, por tão pouco. Porque parece que hoje a régua moral pra você poder ser uma mulher direita e considerada uma boa companhia e não ser mal falada por aí tá muito mais alta. A onda do conservadorismo vem crescendo muito, principalmente entre as gerações mais jovens, e a gente já sabe disso. Eu deixei pra gravar essa parte depois que eu terminasse o react, porque eu queria responder de forma mais clara sobre essa questão que a moça acabou de abordar, sobre questão de relacionamento com várias pessoas e tudo mais. E é difícil abordar esse tema sem parecer que eu tô querendo ser simpatizante de um lado ou de outro lado. Mas eu quero tocar num ponto que vai muito além do conservadorismo ou de qualquer outra linha de raciocínio ideológica que realmente não faz bem pra ninguém, nem pra homem, nem pra mulher, ter vários parceiros sexuais ao longo da vida. Isso afeta praticamente toda a sua forma de ver um relacionamento. E isso vai fazer com que, seja pro homem ou seja pra mulher, você nunca esteja satisfeito realmente. Porque os seres humanos, em particular, tendem a criar padrões pra tudo. E quando, seja um homem, seja uma mulher, acaba tendo muitos parceiros ao longo da vida, nunca nada vai estar bom. E dificilmente a pessoa vai se contentar com o relacionamento que ela está tendo no momento ou que ela vai ter no futuro. Só que um ponto que eu preciso ressaltar aqui é que esse conservadorismo generalizado, que foi até o título do capítulo da Ju Beneduzzi, se utiliza de conceitos que podem parecer piedosos a primeiro momento e moralmente bons, mas é só uma caricatura de como as coisas realmente deveriam ser tratadas. E eu não vou entrar em todas as nuances que esse assunto
teria, porque eu posso deixar isso pra fazer num vídeo separado, porque seria até melhor eu separar um vídeo só pra fazer isso. Mas os pontos principais que eu gostaria de focar é que não interessa se é um homem ou se é uma mulher que tem essa vida mais libertina sexualmente, principalmente, não existe diferença moral entre os sexos, só porque você é homem ou só porque você é mulher. Nesse ponto, tanto um homem quanto uma mulher que prefere ter diversos parceiros sexuais ao longo da vida estão agindo do mesmo jeito, e até esse ponto é diametralmente errado tratar um de um jeito e outro de outro jeito, só porque é homem, só porque é mulher. Isso não faz sentido. Hoje a gente está tendo muitos debates dentro desse conservadorismo generalizado sobre objetificação. Só que para o homem, por exemplo, que se diz conservador e até red pill, idealizaram a mulher do lar, e que na cabeça desse homem conservador a mulher ideal deveria querer ter muitos filhos e fazer as coisas do zero ao invés de comprar semi-pronto no mercado de vez em quando, é o modelo de mulher perfeita, sendo que isso, conceitualmente, da mesma forma que um conteúdo adulto objetifica a mulher do ponto de vista sexual, o homem que se diz conservador e até mesmo red pill vai saber que tem essa idealização da mulher perfeita, está objetificando a mulher, só que dessa forma. E eu não tô querendo passar pano pro que a moça acabou de falar, até porque, na verdade, eu acho esse estilo de vida bem ruim e bem danoso, tanto para as mulheres quanto para os homens, de igual modo, sem diferença. Essa nova onda desse conservadorismo generalizado e caricato só vai criar um revanchismo e só vai fazer com que os lados que são polarizados se polarizem mais ainda, se distanciem ainda mais. E o conservadorismo não tá só nos comportamentos, nas crenças e nos estilos de vida. Tá nas vestimentas também. No vídeo da Katie Robinson, ela fala sobre a estética Office Siren, que para quem não sabe, é uma estética bem famosinha no TikTok, que traduzindo significa sereia do escritório. É basicamente aquele estilo de secretária sexy, tá? E eu diria que o maior símbolo da estética Office Siren é a nossa rainha brasileira Gisele Bündchen, tá? Todos os edits que eu vejo dessa estética no TikTok, a Gisele faz a sua presença ali. E no vídeo da Katie Robinson, ela explora como essa estética pode ser problemática também. O foco dessa tendência está enraizado na ideia de desejabilidade, que é um tema central nos ideais de moda conservadora, mas o resultado acaba sendo a sexualização dos nossos papéis no trabalho. Eu achei que esse ponto fez bastante sentido, infelizmente. E acho que também dá para argumentar que existem outros motivos pelos quais essa tendência se tornou popular. Talvez seja porque a ascensão da moda corporativa esteja ligada a tempos de recessão e insegurança econômica, já que as pessoas não têm dinheiro para comprar roupas separadas para o trabalho e para a vida pessoal. E esse argumento ele é 100% sustentado pela coleção Outono e Inverno de 2025 da Stella McCartney, que literalmente se chama Laptop to Lap Dance. Do laptop, trabalho, para lap dance, festa. Simplesmente. E as roupas, elas realmente são essa mistura de blazers com ombreiras e tons mais sóbrios e modelagens mais sociais, com botas de salto over the knee, né, passando o joelho, em verniz, que transmite muita sensualidade, né? Aliás, o próprio desfile foi em um escritório em Paris. O fato da roupa da reunião das 10 ter se tornado o visual da balada das 10 é, em retrospectiva, uma consequência hilária das tendências de consumo da era da recessão. Pretty Little Thing mudando de uma marca de festa jovem para uma marca casual de negócios, indicador de recessão. Literalmente um exemplo perfeito para a gente fechar esse ponto. E falando sobre roupas, existem outros índices de recessão na moda, tá? Começando pela teoria do salto alto. Trevor Davis, ex-especialista em produtos de consumo da IBM, elaborou uma teoria que relacionava o comprimento do salto com a recuperação econômica. Ele afirma que os dados revelaram que, quando os indicadores econômicos caíam, a altura do salto inicialmente aumentava, mas se a economia permanecesse em recessão por mais de alguns meses, a altura do salto diminuía. Então vamos ver isso na prática. Quais são os sapatos do momento de 2025? Chinelo de dedo, tênis de camurça, tênis de salto alto, sim, esse mesmo. Sapatilhas jelly, que tem essa estética meio gelatina, meio vibes Melissa, mocassim de camurça e five finger shoes, que é um sapato de 5 dedos. Eu acho que ele é usado para escalar, é alguma coisa de Pra treinar também na academia a galera tá usando bastante. esporte, tá? A galera usa para fazer esporte, mas os fashionistas estão saindo na rua com isso aí. E desculpa, gente, tem como ficar mais baixo do que isso? Os caras estão pisando praticamente descalço no chão. Não dá. Sem contar o mocassim, o chinelo e a sapatilha, né?
Outro índice de recessão é o Hemline Index, que é o índice da bainha, que é basicamente uma teoria que sugere que o comprimento da saia sobe ou desce junto com os preços das ações. A versão mais comum dessa teoria é que os comprimentos das saias ficam mais curtos em tempos econômicos bons, como na década de 20 e 60, e mais longos em tempos ruins, como depois da quebra da Bolsa de Valores em Wall Street em 1929. Mas eu li um artigo da InStyle, escrito em 2020, que dizia o seguinte: o índice da bainha é real e existe em 2020? Não exatamente. Mas gravitamos em torno de certos estilos para refletir nosso humor ou o status do mundo, incluindo a economia? Sim, e provavelmente continuaremos a fazê-lo por muitos anos. Nesse artigo eles exploram mais as variáveis, digamos assim, né? Então não é só a economia que impacta no comprimento da saia. Existem muitas outras questões, como sociais, o crescimento do feminismo também, questões políticas, questões práticas até. Vale muito a pena ler esse artigo todo, é bem legal, mas por isso que esse índice da bainha não pode ser levado a ferro e fogo. Existem 1000 outras questões a serem avaliadas também. Mas é um dado interessante. E as roupas? Como as crises econômicas impactam tendências? O que a gente busca em meio ao caos? Vamos dar uma olhada em algumas citações que eu peguei de diferentes artigos. Hoje em dia, as pessoas querem consumir menos fast fashion, ser ética e ambientalmente conscientes e apoiar marcas de comunidades negligenciadas. Há mais interesse em saber de onde vêm as coisas e por que estamos comprando algo, o que nos levou ao conceito de moda temporal e sem estação. Roupas neutras em cores e formatos geralmente são atemporais e fáceis de se usar, o que é interessante para os consumidores. Há um retorno crescente ao minimalismo, à alfaiataria clássica e às paletas neutras, uma mudança que parece uma tentativa inconsciente de nos ancorarmos em meio à instabilidade. A era do excesso, antes impulsionada pelo fast fashion e pela constante rotação de tendências, está dando lugar a algo mais intencional e duradouro. Para as marcas, o desafio não é mais simplesmente acompanhar as tendências, é se adaptar a uma era em que contenção, longevidade e sustentabilidade estão redefinindo o sucesso na moda. Ficou bem claro qual é a tendência ultimamente, né? E já aproveitando, como eu sempre faço, eu falo do meu look de hoje, né? Que continua sendo da Insider. Deixa eu me arrumar aqui que eu tava afundada na cadeira, né? Eu tava derretendo. Se você não viu o último vídeo, eu tenho um cupom de desconto. E ele ainda tá válido. É só aplicar o cupom JUBENEDUZI que você ganha 15% de desconto. Ou é só clicar no link que eu vou colocar aqui na descrição, que já tá com o cupom aplicado. Essa blusa aqui, ela tem a mesma tecnologia da blusa que eu tava usando no vídeo passado, de desamassar com o calor do corpo. Além do tecido dela não desbotar com o tempo, o que é ótimo, e também tem conforto térmico. Bora entrelaçar os assuntos? Eu li uma frase no artigo da Exame que falava justamente sobre esses sinais de alerta para uma recessão e eu acho que ela resume perfeitamente tudo que a gente falou aqui no vídeo, até resgatando alguns assuntos de vídeos passados, como o imaginário que o filme De Volta para o Futuro criou para um possível futuro e a melancolia dos dandies. E se você não assistiu esses vídeos, termina de assistir esse e depois vai lá ver os outros, porque eles estão muito legais. Modéstia à parte, né? As tecnologias não levaram ao progresso prometido, induzindo as pessoas a mergulhar ainda mais no trabalho e no consumo, resultando em uma esfera de desilusão. A ascensão da internet aprofundou essa contradição. Ao mesmo tempo em que abriu novas possibilidades de comunicação, conhecimento e construção de comunidades, também trouxe consigo o medo constante da vigilância e do controle. Tudo isso alimentou um imaginário melancólico, refletido na cultura pop em forma de um fatalismo que não apenas lamenta o fracasso do futuro, mas o trata como algo impossível. A nostalgia, nesse caso, não é só saudade do passado. É um sentimento que mistura frustração com o presente e uma certa esperança no que o futuro poderia ser. Mas, quando a nostalgia toma conta, ela trava a ideia de progresso. Em vez de olhar para frente, a sociedade fica presa num ciclo de repetir o passado e congelar o presente, como se não fosse possível sair desse estado, nem imaginar nada. Eu achei essa frase, assim, perfeita para concluir o vídeo. É triste? É triste. Mas é a realidade. Só para esclarecer aqui, a gente ainda não tá numa recessão. Digo ainda porque a coisa não tá parecendo muito boa pra gente. O mundo todo tá em crise, tá? E quando eu digo mundo, eu digo os países que, né, movimentam a economia global, que são as figurinhas demarcadas de sempre. E sempre que alguma crise econômica acontece, existem indicadores. Só que geralmente esses indicadores eles são negligenciados
ou simplesmente a galera esquece que ações possuem consequências, né? E quando eu digo a galera, eu tô falando principalmente de governos e também de indivíduos específicos que sim têm poder de movimentar algumas questões do mercado. A BlackRock, que é uma instituição aí que detém trilhões em patrimônio de diversos lugares, que o diga. Nem para nós brasileiros e nem para o resto do mundo. Mas uma coisa que eu aprendi com o filme do Superman é que a esperança é a última que morre, né? Uhul! Os filmes que parecem ser feitos por planilhas, os mimos colecionáveis, o conservadorismo na moda e no comportamento. No fim, tudo isso é um grande reflexo de como a economia mexe com o nosso imaginário. A gente busca conforto no que já conhece e se apega à nostalgia, a pequenos luxos, enquanto o mundo lá fora tá mais caótico do que nunca. Então eu acho que o que resta é só a gente tentar ser o mais feliz possível, mesmo com toda essa incerteza e esse caos. Mas o que geralmente me ancora é pensar que a felicidade está nas pequenas coisas. Eu sei que é muito clichê falar isso, mas é verdade. Então eu acho que a gente tem que tentar perceber isso e estar presente nos momentos, igual eu falei no vídeo sobre originalidade, que toda vez eu menciono esse vídeo aqui, porque eu acho que é isso, tudo se resume a perceber, a estar presente, a valorizar as coisas mais banais possíveis, porque tudo pode ser uma fonte de felicidade. Só depende do seu olhar e da sua intenção. Bom, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tem algumas questões no vídeo que eu poderia abordar, né? Principalmente na parte do conservadorismo, que essas coisas estranhas acontecem pelo fato da galera encarar as coisas de forma muito caricata e geralmente sem o conhecimento necessário. Mas como sempre, foi um vídeo com assuntos muito pertinentes. Ela conseguiu casar essa multidão de coisas que no final acabou fazendo sentido e também ajuda se você assistir os outros vídeos que ela fez no canal. Se você gostou, vai lá, se inscreve no canal dela, deixa o like. Talvez tenha outros vídeos aqui no canal que pode te interessar, mas por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.